Hoje eu vou te ensinar sobre uma estratégia natural que pode ser útil tanto no tratamento preventivo quanto no abortivo das crises de enxaqueca. É isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre o própolis, vamos lá? O própolis é uma resina produzida pelas abelhas para proteger a sua colmeia. Ela é produzida através do recolhimento de substâncias florais pelas abelhinhas. Elas vão misturar essas substâncias com a saliva, com o pólen e também com a cera, e aí elas vão formar então o própolis. Mas calma lá que esse não é ainda o própolis pronto para o nosso consumo. Depois do processo de raspagem, que é quando retira-se essa camada lá da colmeia, esse própolis precisa passar por uma diluição. Você já deve saber então que existem dois tipos de própolis em diluição. A gente tem o própolis aquoso e a gente tem o própolis alcoólico. O que acontece? Se a gente retomar lá aquela aula de química, você vai se lembrar que a água é um solvente universal. Até aí, ok. Só que algumas substâncias vão se dissolver melhor, vão ser melhor diluídas em meio alcoólico. E esse é o caso do própolis. É por isso que a gente tem essa diferença entre o própolis alcoólico e o aquoso. Quando a gente fala do própolis alcoólico, ele tem uma maior concentração dessa resina, desse própolis. Então, nessa formulação desse extrato de própolis, a concentração de própolis é maior no alcoólico. Só que como nem todo mundo pode utilizar o própolis alcoólico por conta das contraindicações, foi então feita uma diluição em água. E aí a gente tem o própolis aquoso, que ele é mais suave, ele tem uma concentração de própolis menor. Para quem que é indicado então o própolis aquoso? Para aquelas pessoas que não podem utilizar o própolis alcoólico, que vão ser então as gestantes, as mulheres em amamentação e as pessoas que têm problemas no fígado, tá bom? Todo o resto pode utilizar o própolis alcoólico. Agora, existe por conta dessa diferença de concentração, uma diferença de dosagem que a gente utiliza quando a gente está falando do própolis alcoólico ou aquoso. Quando a gente fala do própolis alcoólico, a gente vai utilizar aí 10 gotinhas desse própolis por dia. Quando a gente fala do aquoso, a gente utiliza 15, porque ele é menos concentrado. Talvez você esteja se perguntando também onde que você vai utilizar esse própolis. Eu gosto de sugerir duas opções. A primeira é no shot matinal. O shot matinal é aquele que você toma ainda em jejum. Então você pode usar, por exemplo, um shot clássico. Meio limãozinho espremido, 10 gotinhas de própolis alcoólico, um pouquinho de gengibre e tá pronto para você começar o seu dia. Ou você pode adicionar esse própolis no seu chazinho da tarde, lá para 6 horas. Você adiciona então no seu chá preferido, de preferência um chá calmante, as 10 gotinhas desse própolis alcoólico ou 15 do própolis aquoso. Mas a gente também tem uma diferença de tipos de própolis. A gente tem o própolis verde, principalmente, o vermelho e o marrom. E qual deles a gente vai recorrer? Isso vai depender de qual benefício a gente quer ter. Como a gente está falando sobre enxaqueca, o benefício mais interessante seria analgésico e anti-inflamatório. E a gente encontra isso no própolis verde. O própolis verde ele vem da florzinha do alecrim do campo. Ele tem uma função antioxidante, anti-inflamatória, cicatrizante, anestésico e imunomodulatório, então estimula a nossa imunidade. Quando a gente fala do própolis vermelho, ele vem da plantinha que chama rabo de búgio. E o que acontece? Ele tem função antioxidante e antitumoral. Já o própolis marrom, que é o mais comum, a gente encontra ele através de diversas plantinhas. Ele vai ter função antioxidante e antimicrobiana, tá bom? Então, é sempre importante que a cada 3 meses você rotacione o tipo de própolis que você está utilizando para que você consiga ter um maior benefício de todos esses tipos diferentes do própolis. E aí, comenta aqui pra mim, já tá utilizando o própolis no seu dia a dia? Você prefere utilizar na forma de shot ou na forma de chá?